bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, circulam muito por aí, né, aquelas imagens bem chocantes de instrumentos de tortura da Inquisição, principalmente na internet, em redes sociais, mas, assim, quase sempre sem uma fonte histórica confiável, sabe? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, tentar entender o que é fato e o que é mito por trás desses supostos instrumentos de tortura da Inquisição. Vamos usar como base o texto Desmistificando os Instrumentos da Inquisição. A ideia é separar mesmo, né? O que a história diz e o que é, bom, invenção. E é super importante colocar em contexto, né? Assim, a tortura, ela aconteceu sim nos tribunais da Inquisição, não dá para negar, mas estudos mais recentes e os próprios registros históricos, tipo os do Bernard Guy, que foi um inquisidor famoso lá em Toulouse, eles mostram que era uma prática bem limitada. Pensa só, ele investigou mais de 600 casos de heresia. E só existe registro de um caso de tortura nesse universo todo. Um. E tem mais. Entre 1307 e 1313, ele deu umas 930 sentenças. A grande maioria era prisão, usar aquelas cruzes na roupa, peregrinação, essas coisas. Tortura mesmo era a exceção, bem longe de ser a regra que a gente imagina. E o historiador Henry Kamen, ele reforça isso. Ele diz que a tortura era o último recurso. Muitas vezes, só de mostrar os instrumentos, eles chamavam isso de inconspectu tormentum. Só a ameaça já era suficiente para a pessoa confessar. Tem um detalhe importante. Essa confissão feita sob ameaça, ela só valia se fosse confirmada no dia seguinte, sabe? Sem pressão nenhuma. Entendi. Faz sentido. Então, se a tortura era mais rara e talvez não usasse esses métodos tão cinematográficos, digamos assim, vamos dar uma olhada em alguns desses itens que ficaram famosos e ajudaram a criar essa imagem, começando pela, talvez, mais icônica, a Dama de Ferro. Isso tem alguma coisa a ver com a Idade Média ou com a Inquisição mesmo? Olha, nada a ver. Absolutamente nenhuma ligação. A Dama de Ferro não é medieval e muito menos da Inquisição. Os primeiros relatos sobre ela são lá de 1793, bem depois. Ela ficou famosa mesmo no século XIX, aparecendo em museus, exposições, mas a autenticidade dela foi questionada logo de cara. Tem até um artigo do San Diego Museum of Man que chama ela de impostora medieval. E o Dr. Klaus Graf, um especialista, é direto. É uma invenção do século XIX. Uma ficção, tipo, literária mesmo. Uma coisa meio sinistra é que dizem que o filho do Saddam Hussein usou uma versão moderna dela em 2003. Mas, historicamente, com a Inquisição, nada. Ah, e falando em imagens, tem uma observação interessante do Jean Dumont. Ele notou que muitas gravuras antigas, que dizem retratar a Inquisição na Espanha, mostram prédios com telhados triangulares. Isso é típico de lugares como Holanda, Alemanha, regiões mais protestantes na época, né? Não, da arquitetura espanhola católica. Que detalhe curioso esse da arquitetura. Mostra como as imagens podem ser enganosas, né? E a tal pera da angústia, aquela que supostamente se expandia dentro do corpo. Qual a história real dela? Também não tem conexão com a Inquisição. Zero registros. A primeira vez que falam dela é em 1639 e associada a um ladrão francês, um tal de Capitão Gaucherot de Paglioli. Parece que ele usava como uma espécie de mordaça mecânica para calar as vítimas enquanto roubava. Essa ideia de que era usada para mutilar órgãos genitais ou ânus, isso parece ser fantasia macabra que veio depois, sabe? Nossa, então de instrumento de tortura interna para uma mordaça de ladrão. Que reviravolta. E a guilhotina. Essa parece antiga, né? Tem aquela cara de coisa medieval. Então, não é. A guilhotina é símbolo da Revolução Francesa, lá de 1789. Foi proposta pelo Dr. Guillotin como um método mais humanista, entre aspas, e igualitário de execução. Além de ser de outra época, totalmente anacrônico, o método ia contra a regra da Inquisição de não derramar sangue. Existiram, sim, uns aparelhos parecidos antes, tipo a Mannaia na Itália, a Scottish Maiden na Escócia, mas sem ligação nenhuma com a Inquisição. Entendi. Revolução Francesa, então.
totalmente fora do período e do contexto. Agora, o berço de Judas, aquela pirâmide pontuda, essa imagem é forte. De onde veio? Essa é interessante. Ele foi descrito lá no século XVII, mas a gente só conhece por gravuras. Não tem prova de que foi realmente usado. E atribuem a invenção a um jurista italiano, Ippolito Marsili, que viveu bem antes, nos séculos XV e XVI. Só que isso está errado. O Marsili, na verdade, era contra a tortura física. Olha que ironia. Ele propôs o que chamou de tormento do sono, privar a pessoa de dormir como uma alternativa mais humana na visão dele. Ele até documentou essa prática e a tortura da gota d'água chinesa, mas não tem nada que indique que ele inventou o verso de Judas. Parece um erro de interpretação das ideias dele. Quer dizer que o cara que supostamente inventou era contra a tortura física. Que confusão. E a serra? Aquela de serrar a pessoa ao meio, geralmente na vertical. A Inquisição usou isso. Serrar pessoas é uma forma de execução bem antiga e brutal, sim. Usavam isso lá no Império Persa, por exemplo. Mas, de novo, não tem registro de uso pela Inquisição. Pela mesma regra, não derramar sangue. É por isso que a pena capital para herege que não se arrependia era fogueira, né? Queima, mas não derrama sangue diretamente. O único relato que existe na Espanha de alguém ser serrado é de 1568, durante a revolta dos mouriscos. Mas isso foi num contexto de revolta popular, não teve nada a ver com o processo inquisitorial formal. Entendi. Mais um item que, apesar de existir como método de execução em outros lugares e épocas, não se conecta com a prática inquisitorial. Para a gente fechar essa lista macabra, a cadeira inquisitória. Aquela cheia de pregos, clássica de filme de terror. Essa também, olha, não tem registro nenhum antes de 1800. Uma apareceu num museu em Amsterdã nessa época. Além de não ter evidência histórica que a Inquisição usou, a própria ideia é meio questionável na prática. Pensa bem, com tantos pregos, o peso do corpo ia se distribuir, né? Dificilmente perfuraria a pele de forma eficaz para a tortura. Seria mais uma pressão desconfortável. E a ideia de aquecer a cadeira, primeiro que seria super difícil controlar e provavelmente destruiria a própria cadeira de madeira, parece mais um objeto de exibição para chocar do que uma ferramenta real de tortura. Certo, então, resumindo tudo isso que a gente conversou, essa imagem popular da Inquisição, com esse arsenal específico de instrumentos de tortura superelaborados e sádicos, parece que é em grande parte uma construção posterior, né? Baseada em invenções, ficção, desinformação, objetos de museu de origem duvidosa. Exatamente. E o que é fascinante é pensar como esses mitos se fixaram tanto, né? Claro que o sensacionalismo ajuda a vender a história e muitas vezes confirma o que as pessoas já querem acreditar sobre a Inquisição. A realidade que os documentos mostram, embora envolvesse sim perseguição, controle e injustiça, era menos teatralmente macabra, digamos. A tortura, como a gente viu, existiu nos processos, não vamos negar, mas os indícios são de que foi bem menos frequente e usou métodos mais processuais, talvez, menos fantasiosos do que a lenda popular conta. Fica então uma reflexão, né? O texto base mostra bem como essa falta de fontes primárias para esses instrumentos específicos, combinada com gravuras posteriores que eram bem sensacionalistas, e talvez um certo fascínio pelo macabro, acabou criando uma história alternativa. Uma história muito mais vívida e chocante do que a realidade documental parece ter sido. A questão que fica é, será que a gente não aceita outros fatos históricos assim, sem questionar muito a origem das imagens e das narrativas que o sustentam? Especialmente hoje, com tanta informação instantânea e quando essas narrativas confirmam aquilo que a gente já espera ou acredita, é algo para se pensar.